E aí, o que eu imaginei, velho? Nossa, o Caio Jorge contra o Tadeu vai errar esse pênalti, o jogo vai ficar difícil, vai baixar a confiança de todo mundo e vai dar problema aqui. Assim como no final do jogo eu fiquei também. Mas deu tudo certo, acho que a gente criou muito, né? E tem que caprichar, cara. Esses jogos assim, vai batendo cansaço. O Cruzeiro fez 3 jogos em 6 dias, né? Já vindo de uma maratona pesadíssima. Então, hoje era jogo, se o Arthur Jorge pudesse trocar uns 10 ali pelo menos, ele trocaria, porque a turma foi morrendo. E o que é normal, né? O Cruzeiro estava lá em Salvador, lá, dando a vida depois de chegar de Santiago e tudo mais. Claro que isso não pode ser uma muleta, mas é um fato, né? Então, acho que foi importantíssima, já até emendando o que eu penso aqui, que foi um jogo em que, de fato, o Cruzeiro não precisava chegar no final como chegou. E aí flertou com um perigo gigantesco. Quando você tem o Wesley fazendo quase que a mesma jogada e finalizando na trave, daquela forma, o Fabrício Bruno, que eu votei o melhor em campo, e importante para o Fabrício Bruno, um jogo muito consistente do Fabrício, aparecendo lá na frente e defendendo, que é o principal. O lance lá que eu falei gol do Fabrício Bruno, porque foi realmente, a leitura de jogo dele foi perfeita, e aí, ali ele salvou, ia ser o gol de empate do Goiás, depois vem a bola na trave e tudo, mas do outro lado tem um goleiro que, cara, o Tadeu, não sei se todos os times pensam isso, mas contra o Cruzeiro é um negócio assim, é absurdo. Tadeu, não sei o que aconteceu aí na vida dele, mas contra o Cruzeiro eu nunca vi o Tadeu fazer um jogo 7. É 8,5 a 10. Hoje aqui eu acho que foi 10, né? Tanto de defesa que ele fez. Então, fica aí, claro, uma lição para o Cruzeiro, porque a partir de agora, claro que vai ter a parada para a Copa, reforços vão chegar, e o Arthur Jorge vai ter tempo, finalmente, para fazer uma pré-temporada, treinar o clube, o time e preparar o Cruzeiro para retornar. Mas nas oitavas de final, uma tendência de ter adversário bem mais forte. E aí você não pode dar vacilo como o Cruzeiro deu. Desde lá em Goiânia, o Cruzeiro já era para estar com uma situação muito tranquila neste mata-mata e quase deu problema. Então os jogadores também precisam ficar atentos, porque você tem uma eliminação aqui, vai para os pênaltis, o time todo desconfigurado. Os pênaltis aí iam ser uma loucura, né? Olha o tanto de gente que saiu e gente importante. Então ia jogar a responsabilidade ali para uma turma que eu iria temer muito. E se você tem uma eliminação agora, você quebraria todo esse processo que vem acontecendo de positivo no Cruzeiro. Iria para São Paulo com o astral lá embaixo, para a Argentina mais ainda. Então, valeu pela classificação, por muitas chances criadas, mas o pezinho tem que estar na forma. E o que eu queria encerrar aqui foi a pergunta que eu fiz para o Arthur Jorge. Claro que ele falou sobre algumas questões, talvez ali cumprir algumas funções, ok, mas hoje eu gostei do Bruno Rodrigues e do Sinisterra entrando. E o Bruno Rodrigues é um cara, eu sei que muita gente, porque ele pediu para vir para o Cruzeiro, a questão física dele, infelizmente, porque se ele tivesse 100%, o Bruno Rodrigues ia brigar pela titularidade nesse time, tá? Todos os jogos que ele entrou, ele deu a vida. O Bruno entrou hoje aqui pela direita, pelo centro, ficou segurando bola lá. Eu vi muita gente até falando, era melhor segurar aquela bola lá, porque a gente viu quando ela veio para cá, quase que o Wesley fez o gol lá. Ia ser outro golaço, né? Então, o jogo chegou lá nos 50 minutos, não teve mais nada, acabou o jogo ali. Graças ao Bruno Rodrigues que estava lá. Então, tem entrado dando a vida, ligado. O Luiz Sinisterra hoje entrou muito bem também. Se não fosse o Tadeu, ele ia ter entrado com 2 gols no jogo e ajudando nessa classificação do Cruzeiro. O Lucas, ok. Marquinhos, muito tempo. O Neisser entrou em outro planeta, né? Em outra dimensão, que não pode acontecer. Então, é um desafio também, porque essa turma que vem do banco, ela precisa... pode errar gol, pode... Claro, não pode, né? Mas eu tô falando que você pode não
tá num dia legal, véio, mas correr, voltar, marcar, dar a vida. Teve uma hora que o Ney voltou andando num lance que ele tinha vacilado e era uma ótima jogada que foi criada pelo Bruno Rodrigues. Então fica também esse ponto aí de atenção, porque a sequência ainda é muito pesada. Já passamos dos 18 jogos, 13 já foram. E o Cruzeiro teve uma recuperação boa no Brasileiro, pode se recuperar ainda mais e precisa se recuperar mais. Classificou na Copa do Brasil. Um objetivo já foi, o outro perto, que é uma recuperação mesmo no Campeonato Brasileiro. Tem 3 jogos aí para fazer pelo menos 6 pontos, porque são 2 partidas em casa. Contra o Palmeiras, um empate lá não dá para descartar, principalmente pelo cenário que vamos encontrar lá na Arena Barueri. E 2 jogos aí para buscar essa classificação na Copa Libertadores. Se isso acontecer, abril e maio, a gente pode agradecer muito a Deus e pensar aí na parada para a Copa do Mundo.